de filho nenhum. Como é que ele pode se revelar em meio a um filho se ele disse que era único? Será que Deus é tão transcendente assim? Aí fica a curiosidade. Seria que ele é uma divindade tão transcendente assim que não pode ter um filho? Ah, mas aí se torna politeísmo. E quem foi que disse? Se isso é só na mente do homem. A ideia de politeísmo é quando há vários deuses com várias naturezas. Mas ele diz aqui que o filho é na mesma natureza do pai. O politeísmo apresenta vários deuses com característica diferente. Quando você entra na cultura grega, a ideia do deus Zeus é diferente da Diana. É diferente de Afrodite. É diferente de Hades. O deus do abismo, né? Se você pegar a ideia da cultura na mitologia, os deuses da mitologia grega ou romana, a ideia que expressa dentro da mitologia é que esses deuses, a ideia de politeísmo, tem natureza diferente. Mas olha o versículo que diz que ele é o esplendor da glória e expressão exata do ser. Do ser de quem? Do ser do Pai. Ou seja, é a mesma natureza. É a mesma natureza. É o que eu compreendo o quê? O Deus pela qual nós servimos em relação a único, o que se entendemos de único na linguagem humana, o único para Deus tem transcendência. O único para Deus, aquilo que é único para Deus tem transcendência e ele é multifacetado. O Deus que realmente é apresentado aqui, ele é multifacetado. Ele pode falar, olha aí, de várias maneiras, em várias partes, e muitas vezes ou em muitas partes. Em muitas partes, o que significa isso? Que a sua fala, ela subdividiu de uma tal forma que atingiu várias épocas e trazendo a cada um a verdade sobre o seu ser. Olha que grandiosidade é este Deus, né? A expressão usada aqui, né? Que para a ideia de polimeros e politropos, muitas partes e muitas maneiras. Mas agora, quando ele apresenta pela ideia do Filho, nesses últimos dias, pelo Huios, esta maneira não queremos. Queremos a maneira pela qual ele sempre disse para nós. Olha como o ser humano é complicado. É a maneira que ele disse para nós que ele é único, agora vem com essa ideia de filho? Deus se apresentar com a ideia de filho, ele está nos enganando. Isso aí é coisa de gente que não tem caráter. Diz uma coisa e já é outra. É a forma que muitos estão pensando acerca de Deus hoje, gente. Eu sei que no momento que você parar para pensar neste vídeo, você vai ver muitas pessoas, e até dentro das igrejas, tem pessoas assim, outros largando o evangelho por uma única coisa, um misticismo de um nome, a ideia de que Yeshua não é o mesmo Jesus. Vamos largar, porque Yeshua é a ideia original hebraica e Jesus é a ideia romana. Olha que mente desse povo. Vivendo um misticismo barato, sem compreender a verdadeira mensagem deixada por Deus, que é o seu Filho. Paramos e pensamos, irmãos, que
A ideia de Deus foi que o homem tivesse uma mente melhor acerca daquilo que ele tem transferido por intermédio da sua palavra. E aqui diz o texto das Escrituras em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Vamos ver aqui no texto grego, diz assim: o texto grego diz assim: em arque, em rologos, kai rologos, em prostotouteon, kai theos, em rologos, outros, en arquer, prostotouteon. E assim, em princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus, e Deus era o Verbo, e este era em princípio junto a Deus. Versículo 3, panta, di outro egeneto, kai kurim, outro egeneto, en. E diz assim: todas as coisas por meio dele foram feitas, e sem ele não foi feita, sem ele foi feita nenhuma coisa o que foi feito. Em ele a vida era, a vida era, e a vida era a luz das pessoas. Mas o versículo 1 aqui diz que ele era a palavra. Ele era a palavra. Mas o autor dos Hebreus diz que Deus tem falado por meio do seu Filho. A ideia da palavra é aquilo que é expressado de uma pessoa, revelando quem é. É a ideia daquilo que eu sou. Pela minha fala se identifica a minha pessoa. Logo, quando eu falo, alguém diz: aquele ali é o Salatiel que está falando. O Filho aqui é aquele que por intermédio o Pai falou também no princípio da criação, e por meio da sua fala a centelha da divindade, que era este Verbo, criou todas as coisas. É muito difícil para alguns que estão naturais demais para compreender isto. Mas esta é a verdade que eu quero deixar aqui, que o Filho é uma das mensagens deixada por Deus e que não é o quanto aceita hoje. A mensagem, a palavra de Deus por intermédio do Ruios, do Filho, né? É uma mensagem o quanto expurgada por alguns. E alguns não querem de jeito nenhum. Como é que pode Deus deixar esta mensagem para nós tão, muitas vezes, imoral? Porque como é que ele agora fere um princípio de um casamento? É uma pessoa que está para casar e ele coloca um filho lá dentro, né? E este filho agora diz que é dele. E agora essa mulher que tem esse filho, e este homem também sendo agora como se fosse traído pelo próprio Deus. É a ideia da mente humana para não entender o propósito divino. Se compreender esta maneira da fala de Deus, como ele falou assim, por meio do seu Filho, trazendo a ele esta forma sendo gerado, né? Não de forma fecundada por um macho junto com a fêmea, mas a ideia de transferir
aquilo que é centelha dele dentro do ventre desta jovem Maria, né? Uma jovem judia, pela qual se entende o porquê Deus fez tudo isto. Porque Deus colocou nesta jovem este filho e não transferiu este filho por intermédio de uma fecundação de um macho com a fêmea. Primeiro, se analisarmos a ideia toda bibliológica em relação à profecia, ele tinha que vir da geração de Judá. E para Judá a ideia de que é a geração que torna a constituição judaica, os judeus. E para ele ser judeu, o que precisaria? Do macho? Se toda a ideia para ser filho legítimo judeu, né, para ser um filho judeu, de um judeu, não depende apenas do macho, mas da fêmea. Se uma mulher judia tiver uma relação com um homem, um goim, quer dizer, um gentil, que não é judeu, o filho dela é judeu. O filho dela é judeu. É bem caracterizado isso na cultura. É bem caracterizado isso na cultura. Agora, um judeu tendo relação com alguém que não é uma judia, é uma goim, é uma gentílica, o filho desse judeu não é judeu. Será que a base, o pensamento de Deus inicial, pela qual ele entende que aquele filho não seria apenas relacionado a uma genealogia judaica, mas dele, porque Deus queria apresentar a ideia de que o filho é dele, mas gerado dentro de uma geração judaica. Mas essa geração judaica dependia do macho? Na visão de Deus, não. Apenas a fêmea faria parte de que este filho é judeu e também filho de Deus. Mas é difícil compreender as pessoas desta forma. Uma mulher judia é que caracteriza a ideia de que o filho é legitimamente judeu. É a fêmea, não é o macho. Está aí. E por que não dizer que Jesus é o Filho de Deus? Eu quero aqui simplesmente encerrar esta reflexão, mas eu quero depois fazer um outro vídeo relacionado a isso, baseado em Isaías capítulo 7 e versículo 14. Mas que nós possamos meditar acerca disso, de que Deus, ele é transcendente. Ele pode falar de várias formas, de várias maneiras, né? De várias formas, de várias maneiras, ou de várias partes. E por isso ele pode ter falado, né, por intermédio deste pela qual ele constituiu como filho. Será possível que é impossível para as pessoas entenderem isso? Como acreditar num Deus que é tão transcendente, mas que ao mesmo tempo é limitado em relação desta mensagem acerca do filho? Deus tem um filho? Pare para pensar. É impossível Deus ter um filho? Mas que nós possamos ficar aqui com esta mensagem e que Deus em Cristo possa abençoar a todos, né? Amém.